Se benzer. Se benzer. Tem que se benzer porque eu vou te falar, não adianta ficar puto que nós está de volta, não adianta ficar bolado. Não adianta. Não adianta. Pai Tiago, assim, Pai Tiago, vem gravar comigo, o pessoal tá pedindo, e além do pessoal tá pedindo, para mim é uma oportunidade sempre estar com o Pai Tiago aqui, mas hoje... E para mim sempre é uma oportunidade de estar com o PG, que a gente troca figurinha, aprende, eu aprendo com ele. Troca muita figurinha. E eu acredito também que eu trago boas orientações também. Com certeza, né? Porque também, assim, o que você traz pra gente em relação a cantigas e... te manca, não, não, mas é real. Eu tava olhando você cantar o candomblé lá, que você tava na casa da minha filha de santo. Da sua filha de santo. Sim, sim. E eu falei, cara, é isso. Né? Candomblé retinho, cara, sem firula. O candomblé que você lembra. É o candomblé retinho, sem firula. Sem fazer firulagem, sem fazer gracinha, sem sotaquear. Sem sotaque, mano. Entendeu? Sem sotaque, não tem aparição. Isso aí, sem sotaquear. Porque um sotaque errado, quando você não sabe, você tá ofendendo o outro. E tem essa questão do... Entendeu? Quando você não sabe, até passa batida. Agora, o pior é quando você sabe. Você faz consciente. Você faz consciente que você tá agredindo o outro. O pior é que tem gente que sabe o que tá fazendo, né? Muita gente. Que faz de maldade. Mas também acredito que tem muita gente que nem sabe que tá cantando. Entendeu? Existe essa fase na vida da gente, né? Eu, por exemplo, na minha vida, né? Eu sou cantador, não. Eu nunca tive essa questão de ser cantador. Acho que nem você, nem ninguém. Acho que na nossa vida. A gente passa aquela época aprendendo tudo que precisa, que quer naquela sede. Isso aí. Mas chega um certo momento, porque até o Ifacuridê falou para mim, que a gente quer entender aquilo, né? Que a gente tem que buscar uma referência, um orientador. Né? Sim, que a gente precisa buscar essa orientação. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas para isso. E não adianta, porque quem não sabe rezar xinga Deus e é assim que funciona. Quem não sabe rezar xinga Deus. E então já começamos nosso Corte PG podcast assim, com o nosso Babalorixá, Pai Tiago do Oxoguian. Fala uma novidade boa pra gente, alguma novidade boa, assim, alguma coisa. Hoje eu tô naquela felicidade de estar gravando contigo que... PG, para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com você, né, gravando, aprendendo como sempre também. E a gente tem algumas pautas aí bacanas, né? Tem gente que vai ficar meio puta aí com o programa de hoje aí. Mas coisa boa é agradecer a todos os dias Orixá por me permitir estar vivo. Coisa boa é agradecer o Oxoguian, agradecer a Oxóssi, agradecer a Exu, agradecer a Tranca-Rua, que é meu ancestral, que é meu guardião, né? Agradecer a minha família por estar comigo, minha esposa por estar comigo sempre, minha esposa. Bicho, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, olha que eu não sou cristão, sou candomblecista, mas eu acho que se encaixa muito. A mulher edifica o homem, a mulher edifica a casa. E para mim, quando um relacionamento é muito bom, é como... mas tu tá mudado, tá meio... Graças a Orixá, graças a Orixá, graças a Orixá. Porra, meu irmão. A gente aprende, tá mais bonito. A gente aprende, a gente amadurece. A evolução, por exemplo, nós fizemos aí esse é o 3º podcast, né? A evolução que eu acabo adquirindo ao longo do tempo é muito importante, porque não é só vir para a rede social e meter marcha tacando pau em ninguém. Tacando pau em todo mundo. Ficar brigando. A questão é você brigar pelos seus valores, brigar pelo seu conceito, pelo aquilo que você acredita. Infelizmente vai atingir gregos e troianos. A carapuça entendeu? A carapuça vai servir para muita gente, mas ao mesmo tempo você traz um alerta, né, para as pessoas. Um alerta de como está banalizado a nossa religião. E isso se vê pelo desespero por seguidores e likes de babalorixás até antigos, que eles tramam atrás das redes, eles manipulam pessoas, né? É o desespero das pessoas por seguidores, por like. Manipulam pessoas, manipulam conversas, manipulam relatos. Então, tem um que me ligava todo dia. Não é Pai de Santo, não, todo dia. Falava mal de um, falava mal de outro.
Aí depois deu uma de Beto sem braço, conseguiu o que queria. E saiu fora. Zerou bala. Isso aí. É isso aí. É complicado. Entendeu? Graças a Exu, PG. Graças a Exu. Quando a pessoa... Antigamente, quando a pessoa ligava pra mim... eu tenho um negócio pra te contar. Parecia que eu precisava daquilo. Da validação do outro. Até o dia que eu entendi que eu não preciso da validação de ninguém. Mano, então, quando a pessoa manda pra mim algo... Pô, tá sabendo do EJ tal? Não tô e não quero saber. Beijo, tchau e fui. Pra chegar a esse grau de evolução. Não faço. Mas aí a mudança, PG, eu falo isso muito pros meus filhos, falo isso muito pra quem eu cuido. Se você cai em tentação, é uma gota do cacete aquilo dali, meu irmão. Eu vivo em tentação todo dia, bicho. Que a macumba que eu faço me coloca em tentação. Me coloca em tentação. Porque assim, me coloca em tentação, mas também me mantém firme nos meus propósitos. Sim. Porque assim, fazer um ritual que eu faço para Exu anualmente, um ritual de prosperidade, e ver os que eu cuido, que participam, que não é aberto, tá? Não vai para a internet esse ritual. Esse ritual não é coletivo, é individualizado. Sim. Fazer um ritual desse e você jogar o bicho e falar, eu quero tudo que tá ali na frente dele. E quando eu falo tudo é de valores e você tacar fogo no parquinho, fazer pó daquilo dali para você fazer ofó. Até para comer, né? E é valores alto. Eu conheço pelo menos uns 50 sacerdotes que não fariam isso. É mesmo? Papo de 10K. Meu Deus. Quer prova? Não, mas é uma realidade que existe. Mas é a fé, Exu multiplica. Aquilo dali é dele, não é meu. É uma realidade particular dentro de um culto, dentro de um preceito. Isso enfim. aí. E aquilo é dele, não é meu. Então eu não posso meter a mão no que não é meu. Eu vi lá, você falando comigo, mandou uma foto, eu olhei pra você, mas quando eu olhei pro Exu, uns pacotes de R$100, 200, eu falei, pai, eu pago um café e pede a ele, é dele. O que ele manda fazer, com aquele valor ali é particular dele. É prosperidade. Eu conheço o babá Sandro. Entendeu? Mas Sandro de Xangô, o babalorixá Sandro de Xangô. Ele tem muito disso. Eu aprendi muita coisa uns tempos que eu estava tendo contato com ele, perguntando, mas mesmo assim, o cara continua sendo um cara que mora no meu coração. Que ele fala, a pombagira dele é rica. É dela. O orixá dele é rico. E mais nada, ele não faz nada, não bota a mão. Não, mas por que não bota? Porque a pombagira multiplica na vida dele, então não precisa meter a mão naquilo. Exu multiplica na vida dele ao ponto dele não precisar. Eu falo assim, aí eu coloco lá R$100, R$200 no meu bar, às vezes ela tem 200. Aí quando olho um dia, 3 dias depois tem 30, que eu vou lá, peça 10 aqui para eu comprar um cigarro. Não, mas é conceitual. PG, é conceitual. Muito legal. Se você pega, você tem que colocar o dobro. É isso aí, mas é real, é isso aí. Entendeu? Agora, se você pega e não coloca, mas aí o que acontece? Você fica nesse looping. Acaba o gin dele, acabou o bi. Acabou o bi, acabou o gin. Eu costumo dizer o seguinte, graças a Exu, eu nunca precisei meter a mão no dinheiro de Exu para comprar um gin, porque ele me proporciona o dobro para que eu possa dar sempre para ele, sem mexer no dele. Entendeu? Então, quando chega fim do ano, o que ele quer que faça com aquele dinheiro ali é dele. Eu não mexo. Se ele mandar, como ele já mandou, compra cesta básica para doar. Entendeu? Eu fiz. Entendeu? Torra. É uma troca, né? É uma troca. Eu entendo dessa forma, assim. Divindade não é comprada. Divindade não é moeda de troca, não é produto. Não é produto. Não acredite vocês que orixá vai te proporcionar para depois você dar a eles. Não. É o contrário. Primeiro você dá ao orixá, depois se ele achar que você é merecedor, ele te recompensa. Mas entra aí uma questão bem complexa e incoerente. Sim. Você é Anderson de Becém. Becém... Você precisa de Becém? Não. Você não precisa de Becém? Não, eu acredito que não. Você não precisa de Becém? Do orixá Becém? É? Cara, ele é a nossa vida, né? Então a gente... Então você precisa dele. Mas assim, agora é que você não entendeu a pergunta.
Lógico que nós somos o próprio orixá. Não somos. Não somos o quê? Somos cheios de defeitos e falhas. Sim, entenda a minha forma de pensar. Minha resposta foi erradíssima. É porque você confundiu a pergunta, que vai vir em seguida. É assim, quando você precisa do orixá, você fica, meu pai, me ajuda. Meu pai, me dá aquilo. Meu pai, eu preciso de dinheiro. Meu pai, então fica tu rogando e às vezes as pessoas até xingam o santo. Então eu digo que eu não preciso do meu orixá nessas questões materiais. Não. É porque as pessoas têm um conceito muito errado de acreditar que o orixá vai te dar bens materiais. Nesse lado não. Vamos lá, dando seguimento. Você, tirando os bens materiais, você precisa de Bessem? Lógico, para minha vida. Bessem precisa de você? Também. Por quê? Porque ele tem que existir, né? Isso aí. Porque ele tem que existir. É isso aí. E isso vale em qualquer âmbito religioso. Eu preciso de Deus, assim como Deus precisa de mim. Porque para ele existir na minha vida, eu preciso acreditar nele. Porque se eu não acreditar nele, ele não existe. Não existe. Esse é o problema do ateu. O ateu não acredita. Não acredita em nada. Então não existe. Entendeu? O ateu acredita na própria coexistência, entendeu? E simples. E vai viver. Na questão material, às vezes, as pessoas... você acredita que as pessoas erram muito? Um exemplo, se bater na cara do poste, meu orixá, que isso deu errado, que santo... Não sei, aí, o problema nessa questão, PG, é a transferência de responsabilidade. A pessoa... Você usou um exemplo, bateu de cara no poste. Eu tô apanhando do orixá. Não, você bateu de cara no poste porque você não olhou para frente. É isso aí. Não transfira as suas responsabilidades, as suas frustrações, as suas escolhas. Não transfira, porque não foi o orixá que escolheu para você. Porque se dependesse do orixá escolher algo para sua vida, garanto que ele escolheria coisas boas. É isso aí. E no momento que você... Eu acho que o orixá na vida da gente, a gente pode falar com propriedade, é uma questão de prosperidade, mente boa, caminho. A prosperidade, ela vem da onde? Ela vem do momento em que você é uma pessoa correta com o santo, dentro das ritualísticas, que você não é uma pessoa manipuladora, que você não é uma pessoa ruim, má. Enfim, então o orixá, ele tá te dando luz e sorte. Aláfia. Isso aí. Né? O axé. Eu costumo dizer o seguinte, o orixá, ele traz o equilíbrio emocional. O orixá não traz o equilíbrio psicológico. Isso é ori. Tá? Sim. Se você separar a sua vida espiritual em 3 cenários, financeiro, psicológico e emocional, e converter isso em orixá, você tem ali financeiro, caminho, né? Quando eu falo financeiro, eu falo caminho, para que você possa ter um bom emprego, para que você possa atrás dos seus objetivos, a criatividade de construção, a criatividade de construir, de ter essa sorte, é Exu. Você ter um discernimento psicológico, irê, positivo, equilibrado, é Ori. E você ter emoções, é Orixá. Você é de uma época que você já viu até o Orixá chorando, não já? Muitas vezes. Magoado. Aquilo dali é o quê? Emoção. Emoção. Mas por quê? Porque aquele filho também não estava bem. E o orixá chegava e chorava porque aquele filho estava passando por um problema emocional e psicológico muito grande. Eu já vinha chorado. Então, se você pegar essa semântica, você vai entender que orixá é a sua emoção mais forte e plausível que existe. Coração não pensa, coração bombeia sangue. Nós temos 2 hemisférios no nosso cérebro. Um é a razão, outro é a emoção. Isso é ciência. Entendeu? E a coisa que depende da gente mesmo resolver isso, né? E você entende que o orixá, ele é emocional porque ele luta contra a razão. Você está numa casa de candomblé, olha só, você está numa casa de candomblé em que seu pai de santo te esculhamba, que o pai de santo te humilha, que o pai de santo te agride. E aí você resolve dar um basta. Isso é da nossa época, né? Sim. E aí você resolve dar um basta.
Não é dessa época, dessa geração Nutella, não, tá? E aí você vai pegar teu santo, bota ele pra tirar de dentro do barracão. Não encosta nem a mão. O santo chega e fala, daqui não saio. Você vê que orixá é a emoção lutando contra a razão. E ficava uma semana... Porque em que sã consciência você vai permanecer num ambiente em que você é humilhado e agredido? Ninguém é. Mas e o orixá que não quer ir embora? Porque é fiel ao orixá, ao pai de santo, porque o pai de santo fez com o filho, não com o orixá. Eu não concordo também. Mas é uma realidade. Era, né? Era a nossa realidade. Eu vi eu abrir o portão assim, quando botar o pé e voltar e ficar lá virado lá umas 2 horas, deitado. E o santo não quer ir embora. Pode ir o filho, mas o Ibá fica. Mas por quê? Por causa da fidelidade que o orixá tinha, porque o orixá é a nossa parte emocional. A nossa razão vai fazer com que a gente não queira vivenciar mais aquilo para a nossa vida. Daí vem o ditado, é melhor ter paz do que razão. É melhor ter paz do que razão. Loucura, mano. Mas é real. Aí agora eu vou dar aquela agulhada. Vambora. E o romantismo do candomblé que tanto a gente debateu na rede social. Isso aí, a gente luta contra a romantização do candomblé. Mas isso, se for pegar essa conversa, existe a parte romântica do candomblé, que é a parte das pessoas criarem as coisas. Isso aí, que é a parte fantasiosa que a gente cria, entendeu? Para poder cativar as pessoas. E você acha que está muito assim desde do nosso programa? Na realidade, nós porque você abriu a mente de muitas pessoas. Aí. Você, Babai Facuredê, algumas pessoas que estiveram aqui no podcast, eles abriram a mente de muitas pessoas. Hoje, me dá o WhatsApp do Pai Tiago, toma. Me dá o vai lá, resolve lá. O que acontece, né? Essa questão da romantização, na nossa época, ela era uma história contada, a gente entendia isso. Ou até inventada naquela hora. Isso aí. Só que hoje, eles não só estão contando essa história, como também estão incorporando essa história. Não é nem criando, é incorporando essa história na vida deles, do dia a dia deles. E isso chega a ser ridículo. E acreditando naquilo que eles próprios criaram com a própria mente, né? Isso aí. Porque eu vou te falar, mano. Chega a ser ridículo você incorporar um exemplo aqui, uma Oxum Cinderela. Bicho, não tem como. Mano, eu vi o Logum Edé que parecia um estandarte da Beija-Flor agora esses dias, mano. Eu fiquei cabisbaixo, mano. Hoje nós temos bastante conhecimento para entender que determinados orixás não são aquilo que foram ensinados pra gente. Becém é 6 meses homem, 6 meses cobra. Becém é andrógeno, ou ele é macho ou é fêmea. Em vez de falar em Orimeji, falavam isso, né? Na verdade, que uma pessoa que seja de Logum Edé, por exemplo, ela não pode ser de Logum Edé com Ogum. Eu conheço gente de Logum Edé com Xangô, pô. Né? Mas amigo meu que foi iniciado meu finado Pai Jindê. Pois é, em vez de falar, eles arrumam uma qualidade, falam 6 meses assim, porque aquela história que 6 meses tá na beira do rio pescando. A gente tá falando de Logum Edé, quer ver a nova qualidade? Qualidade de Logum Edé é Xeuém, pô. Por causa desse daí mesmo. Você já pescou? Pesquei. Não, mas não foi ele que criou, não, tá? Apareceu. Porque, olha só, meu pai é Alexandre Xeuém. O que acontece? Meu pai Xeuém, o Xeuém é sobrenome dele. E pegaram Alexandre Xeuém e pegaram ali Alexandre de Logum Edé Xeuém e virou qualidade. Bicho, Logum Edé Xeuém. Isso chegou no ouvido dele já? Já, ele tá apavorado. Sabe, você já chegou... Papai, vendo podcast, né, meu pai? Chama meu pai Xeuém, meu pai Xeuém é um amor. Eu acho que eu já chamei ele, acho que eu subi numa live com ele. Acho que já. Eu e Sobaluju. Já subiu numa live com ele. Ele é muito... Meu pai Xeuém é da antiga, né? Meu pai Xeuém é um amor de pessoa. Eu conheço o pai Xeuém há bastante tempo. A gente tinha intimidade, assim, mas... Entendeu? Então, assim, infelizmente, a romantização... as pessoas estão incorporando esse romantismo. Mas a romantização deixou de ser romantismo. Os babalorixás, eles davam... o filho pergunta, pai Tiago, isso aqui? Aí você fala, eu não sei isso não. Aí tu inventa uma história e você já vira uma bola de neve. Então se inventou muito. Os antigos que vai vir essa parte.
Mas hoje não tem o romantismo, é invenção. O cara baixa na cabeça dela, eu acho que eu vou colocar isso aqui na meu Oxum. Eu acho que eu vou botar meu Oxum na sala de roxo, preto e amarelo e coloca. E coloca. Então não tem mais eu preferiria o romantismo do que as maluquices que se rolam. Você acha, pai, que essa questão na rede social, vamos falar dos antigos até os tempos de hoje, da hierarquia, era o que os babalorixás e elorixás colocavam como era a hierarquia realmente, ou era alguma coisa de autoritarismo, por exemplo, assim? O que você diz pra mim? Se a gente parar para analisar a questão hierarquia, tá? Hierarquia. O que é autoritarismo e o que é hierarquia? Existe uma grande diferença. Autoritarismo é subjugação do outro, tá? O autoritarismo é você subjugar a vontade do outro para sobrepujar a sua. Uhum. E a hierarquia não. A hierarquia precisa ter um respeito. Você nunca vai ver, mesmo, tá? Eu vou falar aqui em termos militar, você nunca vai ver um comandante, entendeu? Ele vai dar ordem para o seu superior, mas você nunca vai ver ele faltar com respeito. Uhum. Entendeu? Ele nunca vai mandar um cara tomar um local que não deve. Porque independente, o respeito existe. Sim. E o cara que manda um outro tomar, bicho, ele tá passivo, independente da patente dele, de tomar um por dentro da cara. Meu irmão, eu vou te falar. Entendeu? Agora, você pegar ali, né, o autoritarismo não tem respeito. Cara, as pessoas que aceitam, né? Por medo. Como é que você vai ter medo de uma pessoa? Quando ela tem poder sobre você. Você deixa... Se você Isso não aí, tiver, você permite o outro ter poder sobre você. Real. Esse é o grande problema. O autoritarismo, ele só cresce quando você permite que aquela pessoa tenha poder sobre você. E como é que ela tem poder dentro de uma religião? Eu vou te queimar na macumba, eu vou fazer, eu vou acontecer, entendeu? Você não há de ter vida com saúde. Cara, mas se você tem um orixá, mano, e aí? Mano, PG, me explica. PG, olha só, para derrubar uma pessoa é muito mais fácil do que para levantar uma pessoa. Porque para derrubar você lida com o próprio dia a dia dela. Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de semânticas negativas. A natural e a impulsionada. A natural é aqui, ó. Tô aqui. PG mora num condomínio bacana. Pô, queria morar num condomínio desse. Porra. Inveja. Ninguém sabe a memória, só poucas pessoas sabem a memória. Pô, pai Thiago tá na beca, queria tá na beca. Olho grande. Mas não sabe o que a gente rala, né? Isso aí. Isso é negatividade natural. Inveja, olho grande, a cobiça. A cobiça é pior. Agora, a negatividade impulsionada é o feitiço, é a queimação. Então eu pego você que está sendo alvo de inveja, alvo de cobiça, trabalho isso, já está nessa negatividade natural, trabalho isso com a negatividade impulsionada te mandando feitiço, eu te derrubo, pô. Você tá dando uma aula do... Eu te derrubo. Agora, como é que eu te levanto? Eu tenho que tirar toda essa negatividade, bicho. Eu tenho que equilibrar a balança. Aí é ebó. E o pior de tudo são pessoas com uma mente fraca, um psicológico frustrado, que se deixa permitir esse tipo de abuso mental, abuso psicológico. E ainda tem o mais agravante. Ninguém pede socorro quando está caminhando para a beira do poço. Não. Ninguém pede socorro quando está na boca do poço. Por causa do orgulho. Todo mundo, por causa do orgulho. Outro entendimento que é negativo. Sim. Entendeu? Outro valor, mas é negativo. Sim, mas E aí o cara só pede ajuda quando está onde? Dentro, lá no fundo do poço. Ninguém vai querer cair junto contigo, né, pai? E não é só cair. Não é só cair. O esforço que você faz para tirar alguém do poço. O esforço que você faz para tirar alguém do poço é muito grande. É mais fácil uma pessoa vulnerável
as pessoas conseguirem queimar ela para ter maldades, enfim, do que uma pessoa que tem seus rebotes, suas obrigações, o seu eixo de pé. Isso aí. É mais fácil você atingir uma pessoa que está vulnerável. Entendeu? Isso é muito mais fácil. Aí, a mão que abençoa é a mesma que amaldiçoa? Eu acredito que sim. É lógico. Tu não apanhava da tua mãe? Uhum. Ela deixou de chamar por isso? É. Então essa teoria, a mão que abençoa não é a mesma que amaldiçoa. Mas aí parte do princípio do sacerdote, o caráter dele e a ética dele de entender que quanto mais ele queima e não equilibra a balança, mais ele se torna negativo. Mas nós temos uma coisa que eu acredito que até você, com o tempo, com o seu tempo todas as pedras que você tirou do seu caminho, a gente chega a uma época que a gente fala assim, eu só quero fazer coisas para prosperidade. Sim. Eu não quero acender uma vela para pedir mal para ninguém. E eu não faço. Né? Nós progredimos assim. Eu não acredito, PG, existem algumas coisas, óbvio que a gente entende, como sacerdote, entende que o quê? A gente pode ter todo o conhecimento teórico e prático de como fazer o mal. Sabemos tudo. Sabemos coisas tudo. cabulosas daquele tempo lá, de isso aí. Botar o abacaxi no mangue. Entendeu? Mas a opção de fazer é minha. Ou ser do bem ou ser do mal. A opção de fazer é minha. Porque aí parte do princípio do meu conceito, do que eu acredito. Entendeu? Mas a cobrança vem... Aí, o incrível que a resposta para você do mal que ele fizeram e você não devolveu, da sacanagem que eles fizeram, é que você... Hoje a gente tem as respostas... Então, hoje, se você me perguntar se eu... o que eu prefiro? Queimar alguém ou falar? Prefiro falar, pô. Eu nem falo. Não, eu prefiro falar porque eu não morro entalado. Então, a pessoa me magoou, bicho, eu não gasto vela. Tá mais de 30 conto o quilo da vela, então eu não gasto. Mas eu falo. Vou ali comprar um fine pro meu filho. Melhor. Não, eu falo, porque eu não morro entalado. Então a pessoa me magoou, me chateou, sendo ela quem quer que seja, parente, biológico. Mas tu vê o resultado do mal que ela te fez. Eu vejo. É incrível. Mas aí eu aprendo com aquilo dali que eu não quero mais aquilo pra minha vida. Então, esses tipos de pessoa e conduta e comportamento, eu expurgo da minha vida. É isso aí. Eu não aceito. É desse jeito. Entendeu? Porque eu sei quem eu sou. Rio que não sabe de onde vem, ele seca. Ele seca. É um provérbio de... Entendeu? Rio que não sabe de onde vem, ele seca. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sei de onde eu vim, sei o que eu construo todos os dias e com certeza o resultado final eu já sei. Você sabe como é que dá vai no resultado. Consigo botar minha cabeça todos os dias no travesseiro para dormir, o sono da beleza. Porra, né? Sabendo que não lesei ninguém, não extorqui ninguém, não enganei ninguém. Não sacaneou. Não sacaneei ninguém. Não acredito em amarração. Existe um tema que... Opa, calma aí. Parênteses, ponto, vírgula. Eu não acredito em amarração coletiva. 10 pessoas fazendo o mesmo ritual. Calma aí. Amarração é um termo para oferenda. Em prol de algo relacionado ao amor. Então, por exemplo, é uma coisa que eu falo. Eu não faço amarração. Mas você... Eu não faço amarração porque eu sei o quanto custa, PG. Não, mas tudo bem. Eu fiz amarração. Eu já fiz algumas amarrações aí para uns amigos fora do Rio. É assim, a amarração ela funciona... É o termo... A amarração é apenas um termo dado, seja pelos caminhos das entidades de Exu, Pombagira, seja pelo caminho de Orixá. A gente faz por que caminho? Iemanjá, Oxum, Ogum... Não é só por Oxum. É a oferenda que você dá pro Orixá. Eu vou dar um presente para Oxum porque eu tô com meu coração doído. Mas antes você vai... Vamos lá agora... Isso você está falando baseado na questão da semântica de Orixá. Mas não é semântica. Mas não tem só nessa questão de semântica de Orixá. Mas existe um jogo. É um exemplo. Chega uma menina para você, pai Tiago... Poxa, eu quero voltar para meu marido, quero que ele volte para mim. Será que tem caminho para o amor? O que você vai fazer? Você vai fazer um jogo. Tem que se fazer isso, isso e isso. A pessoa vai ver aquilo dali como uma amarração, não como uma oferenda dada por amor. Então, aí vem um lance da romantização que você fala. Isso aí. Né? O termo amarração, na verdade, é só um termo dado para você acender uma vela e pedir para o Oxum trazer seu amor de volta. Agora vamos lá. A questão da amarração coletiva. Uma das coisas que eu não concordo é porque, assim,
10, 20, 30 pessoas fazendo para fazer uma matança de uma galinha, 2 galinhas, 3 galinhas. Cada pessoa particular, é um particular. Não. Total, é o coletivo. Eu não acredito nisso, cercear o direito do outro. Não, mas isso aí não tem como. Você gostaria de ter o seu direito... Você gostaria de ter o seu direito cerceado? Não. O seu direito de escolha? Não. Bicho, são 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Não é possível que não exista pelo menos 100 que não sirva para você. Aí você quer uma específica. Bicho, amarração custa caro. Se você quer cercear o direito do outro, se você quer capar o direito do outro, você tem que gastar para poder isso acontecer. Eu já acho uma covardia. Não é qualquer 50, 100 reais que vai fazer. Não, bicho. Papo de 5 isso mil é pra iludir, isso é pra enganar, pô. Isso é papo de 5 mil pra cima. Entendeu? Até porque ele vai ficar toda a semana inteira. E aí, o negócio não deu certo ainda. E aí, 4 dias. E aí, calma. Aí as pessoas querem que o negócio funcione na hora. Tá igual aquele jornal que tinha, traga o seu amor em 3 dias. Não. Aí o cara pede 6 mil reais, vai lá, enquanto o marido dá 3 pro marido, o marido volta, fica 2 dias lá, deu certo a amarração. Mas tu não faz se chegar uma pessoa assim e você abrir um jogo para ver o que o orixá diz, Exu diz, você não faz? Não faço. Mando procurar outro, ou então na realidade não é nem questão que eu mando procurar outro. A realidade é que eu converso com a pessoa, porque olha só, o papel do sacerdote é explicitamente orientar, elucidar e trazer uma paz de espírito para aquela pessoa. Ela pode até procurar outro para fazer, depois que sair da minha mesa de jogo. Mas enquanto ela está ali na minha mesa de jogo, eu consigo fazer com que ela compreenda que antes dela querer amarrar alguém, ela precisa se amar em primeiro lugar. Mas se for um ex-marido, por exemplo, no jogo Oxum diz, sim, tem caminho para voltar e para prosperar. Aí é com ela. Eu particularmente não faço. Não. Eu faço, se tiver que fazer, eu faço adoçamento. Porque adoçamento parte do princípio de uma relação entre 2 pessoas que está definhando. Então você reacende aquilo dali através de magia, através de ofó. Você reacende aquela paixão entre eles. Mas o ato de você fazer, a gente não pode colocar como amarração. Não, porque não é negativo. Mas a amarração... O adoçamento não é negativo. Mas uma oferenda que você faz pro Oxum, cara, em prol de 2 casal que está separado... Isso é adoçamento. Então entendeu? Mas o termo amarração, a pessoa pode olhar e falar, você está fazendo amarração. Não, porque a amarração é literalmente você amarrar uma pessoa a outra. Deixa pra cá. E a amarração que a gente sabe é na época que pegava os 2 bonequinhos de pano. É isso aí. Enrolava, botava um nome dentro, coração de bananeira, entendeu? Coração de bananeira. Aí já é feitiço. É isso aí, mas isso é amarração. Aí sim. Entendeu? Fazer com pombagira. Pelo lado do orixá é oferenda. É adoçamento, é você trabalhar ali a espiritualidade dos 2, mas isso tudo se tiver predestinado em julgo. Porque também há o ex-marido, tá ali, o Exu fala que eles não eram para se separar, mas se separaram por conta de um feitiço que foi mandado para o casal. Aí você tenta reverter aquela situação ali. Mas da mesma forma que Exu fala que existe a possibilidade deles reatarem, também Exu fala que esse homem nunca foi para você. Eu já ajudei a fazer no pé do orixá, acho que foi para Iemanjá, da bacia de água, da canjica, cabeça de mulher, de homem, de cera, coração de boi. Isso é coisa positiva. Muita molocum, fruta. Isso é coisa positiva, entendeu? Bom, muito bom. Tá, voltando lá naquela questão da hierarquia. Onde que os babalorixás e alorixás antigos pecaram nessa questão de hierarquia? E se você acha que não tinha que mudar um pouquinho, sim, da forma que estão, não tanto do que estão mudando. Enfim. Vamos lá. Aonde os sacerdotes abás pecaram? Quando eles deixaram de ser oprimidos e se tornaram opressores. Porque é osmose. Eu faço com você, você não gostou, você vai fazer com outro. Sim. Então, é o oprimido se tornando o opressor. Quando o sacerdote Abá era Iaô e foi pisoteado, ao invés dele quebrar a roda e fazer diferente, ele preferiu ser só mais um e fazer igual com os Iaôs dele. Eu fui muito humilhado. E como é que é você hoje dentro da casa do candomblé? Eu não humilho. Opa, que isso?
Aí tem relatos dos seus filhos dizendo nos bastidores que você esculhambou, humilhou, pererê, pererê, pererê. Entendeu? Chamou de palavras de baixo calão. Se a gente for falar da antiga, tem cada coisa cabeluda, meu amigo, que vou te falar. Candomblé balança. Balança, balança. E a hierarquia hoje? Só para finalizar, bota pra aí. Tá. Só para finalizar, bota pra aí, beijo. O dia que um sacerdote meu me chamar de palavras de baixo calão ou chamar minha esposa de palavras de baixo calão, independente se ele é meu sacerdote, ele tá passivo de tomar uma porrada por dentro da cara, porque eu sou homem. E aí, tá gostando do nosso corte do PG Podcast com o pai Tiago do Shoguian? Não sai daí não que tem mais, viu? Eu vim divulgar um material para vocês baixarem aí de áudio, apostila de material de Axexê, material de 1000 cantigas, áudio e apostila na mesma ordem e sequência, material Ororixá, material de Sassã, tudo com áudio e apostila na mesma ordem e sequência, o áudio e-book é bom. A videoaula Ritmo do Candomblé, mais de 8 horas de aula de atabaque em vídeo para você aprender em casa fácil com os vídeos de qualidade e áudio de qualidade. A videoaula Jogo de Obi com a apostila com explicações, os oriquis, as rezas adequadas para você jogar o seu Obi. E o material de Oriqui dos Orixás, também com áudio e apostila, elaborado pelo Babá Ifá Coredê, com tradução bem direitinho, bem legal. Garanto que você vai gostar. Acesse o nosso site para ter acesso a todos esses materiais ou pode me chamar pelo WhatsApp, que posso estar enviando para você também, pelo correio, com a apostila impressa, encadernada e o pendrive com áudio. E posso estar enviando para você também esse material de áudio, apostila, videoaula, tudo por e-mail. Ou, se você preferir, posso enviar a apostila impressa, encadernada, direitinha para você, com pendrive com todos os áudios. Tá ok? Vamos seguir aí com o nosso corte do PG Podcast com o pai Tiago do Shoguian. Existe o homem, né, por trás da capa. É isso aí, eu não sou filho, eu sou homem. Porque no momento em que ele me ofende, ele deixa de ser meu sacerdote e passa a ser um homem igual a mim. Entendeu? Sim. Então, para você que é homem ou mulher e é humilhado por seu pai de santo, você tem duas opções. Se calar e permanecer nesse vício, ou tomar uma postura, uma posição. Não aceito isso para minha vida. Não aceito você me diminuir com palavras de baixo calão, né? Como, por exemplo, eu já vi pessoas falando, e já interpelei sacerdote chamando filha de santo de PU, entendeu? Falei, qual é, irmão? Ela é? Ah, mas é o meu jeito. Não, muda seu jeito, pô. Muda seu jeito. Chamar homem de viado. Muda seu jeito, irmão. A gente não chama no dia a dia na rua. A gente vê gente morrendo. Não manda ninguém tomar dentro. Então o cara que manda um outro homem, sendo ele sacerdote ou não tem orixá certo, PG. Não tem, pô. Eu falo pra você, não tem. É porque o orixá ali sai te dar o livre-arbítrio pra você ser o que você é. Não tem, né? não tem. Cara, meu pai de santo é um gentleman, né? Meu sacerdote é um gentleman. O dia que, se meu pai de santo tivesse... E meu pai de santo é muito meu amigo, né? Ainda assim a gente se respeita muito. Muito, muito. Porque é o princípio de uma boa convivência. Então, bicho, desculpa. Ele nunca vai... Eu falo pra você, ele nunca fará isso. Nunca chegará a me ofender com palavras de baixo calão, me mandando tomar em algum lugar, me chamando de palavras ofensivas, porque ele sabe quem ele é. E ele conhece os filhos dele. E a postura também, a postura né, do cara, sacerdote. o caráter. Porque muita gente sofre isso aí, Tiago, não sei se você vai concordar. As pessoas conhecem o cara hoje e já no dia seguinte está raspando o santo sem saber personalidade, como é que é, se vai se adaptar à casa. O povo não tem mais o tempo de abianato dentro da casa. Não tem. De axé. E quando não tem. Meus filhos, meus abianos ficam putos comigo. Porque eu falo pra eles, no mínimo 2 anos me conhecendo e eu conhecendo você, pra depois a gente sentar e decidir se realmente você quer se iniciar. PG, eu falo tudo, pô. PG, eu não escondo dos meus abianos o que eles vão passar. Não escondo. Que é para que eles tenham consciência do que vai acontecer. Óbvio, falar é fácil. Falar o que vai acontecer, na internet tem muito. Pierre Verger postou fotos, publicou livro, mostrando o que acontece nos bastidores de uma iniciação. E se pessoas soubessem na época, não teriam iniciado. Entendeu? Só que falar é fácil. Vivenciar é que é outra parada. Então, eu deixo bem claro para eles
o que vai acontecer, eu falo o que eles vão passar. Perfeito. E eu tenho uma filha de santo minha de São Paulo que ela fala: pai de santo, eu quero aprender a sua macumba, eu quero aprender com o senhor. Eu tenho que passar isso? Tem. Ela, então eu vou passar isso. Mas ela sabe, mas não sabe, né? Ela não imaginou, mas ela sabe. Caru, ela sabe. O Caru tá sendo agora a conversa da rede social, né? Entendeu? Ela sabe que ela vai passar pelo Caru. E ela fala: se é para o meu bem espiritual, eu vou passar por isso. Pô, o povo não sabe como é que isso faz bem na vida da pessoa. Não sabem, eles não sabem o que um Caru faz. Caru é ebó. Caru é ebó. Bem arrumado. Caru é ebó. Bem arrumado. E Caru é ebó, não no Brasil, não. É ebó em território africano. Território africano. É para espantar a morte. Ó pé arucu. Olô, que coxe cuebana bupé. Olô, que coxe. Pra quem sabe ler o pingueleta. Cojó, ibicanfejé, cafiderico, alalé mari. E é isso, pai. E aí, ó de arole, oxu palarô. Emi moxenho, ó de arole, oxu palarô. Entendeu? Então, infelizmente, o sacerdote, ele é a sombra do que foi o dele. A questão do o Babalorixá e Alorixá, eu tinha um lance meio que de romantismo que as pessoas não eram obrigadas a saber tudo. E hoje eu mudei esse pensamento, que são obrigadas a saber tudo. Sim. Principalmente iniciar. O que você acha dessas questões, dessas iniciações hoje, né? Que a gente vê, iniciação de orixá em 24 horas, né? Que é a novidade agora, né? Não, aonde? Dentro do candomblé? Dentro do candomblé. Não. Desconheço isso. Isso não é da minha época, eu vou falar assim. O porquê que precisa de tantos dias para uma iniciação? Vamos lá. Eu sou um dos percussores da questão de vir para a rede social para falar sobre iniciação em 7 dias. Só que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Sim. Eu falo iniciação em 7 dias. E o energúmeno entende que o Abian entra na casa de candomblé num sábado e sai no outro. Não é. Desculpa, aí ele é energúmeno mesmo. Desde as antigas. Porque você chega na casa de candomblé, você tem o dia do ebó, você tem o dia do bori. O Exu. Ebó Exu, ebó Icu, ebó Egum, ebó de marcação, cachoeira, olodó, ou barué. E aí você vai... E tem o rodaê ainda. Tem rodaê ainda. Arrumação de satsang que bem antes. Isso aí. Eu arrumo um rundeme. Vou botar um iau, eu arrumo um rundeme depois do bori. Porque no dia seguinte é labé. Aí sim, labé é Gé Orixá, rundeme. 7 dias dentro do rundeme. Mas por quê? O Efum. Porque nós queimamos 7 perfuré, são 7 Oxu, 7 folhas, entendeu? Então tudo... mas da onde veio isso? A própria criação é em 7 dias. Isso aí. Mas as fundamentações... Fala do Iaô... olha só como é que são as coisas. Falam do Iaô 21 dias. Ficam 21 dias... Mas 21 dias por conta, Por conta de invocações. Não. É outra parada. É outra semana. Eu entendo. Eles ficam 21 dias por conta... Então, o Candomblé Nagô, Candomblé Nagô. O Nagô e Yorubá. Vamos colocar assim. 21 dias. Mas não é 21 dias de Orô. Tem pessoas que entram primeiro, fazem o bori, e ficam 3 dias. Com 3 dias, tomam o obi. Aí passa mais 2, 3 dias, tomam o ebó. Para tomar o bori, que eles falam que é que veio o termo bori feitura, que é o bori para começar a questão de ori. Não, isso não existe mais. Eu acho que foi bem legal essa organização das pessoas aproveitarem essa questão do recolhimento em 7 dias, porque a gente fala de 7 dias por conta de queima de efum e tal, sarapocando lá que seja, mas a pessoa já está um mês dentro do barracão, filhote. Eu vou te explicar essa questão. Eu me iniciei no GIG, né? Fiz salto no Nagô Vodum. Fiquei 21 dias recolhido. E aí, vamos lá. A questão dos 21 dias de recolhimento dentro do GIG. Que cada semana
Não, mas é porque a Angola também tem essa... Mas um puxou pegou, do outro. um puxou do outro, mas não pegou, não puxou as ritualísticas, puxou só os dias. Ah, mas algumas rezas até pegou, né? E o Ketu, antigamente, também puxou esses dias, mas não pegou as ritualísticas. Dentro do Jeje, nós temos 3 ritualísticas. Fortes. São semanas de ritualísticas. A primeira semana, dura 7 dias. todas elas duram 7 Gra, dias. né? Todas elas duram... O Gra é antes. Todas elas são 7 dias. Depois que você adentra o Roncó, tá? Você tem os 7 dias do dia de treva. 7 dias de treva. Isso aí, sem tomar banho, né, com a mesma roupa. Porque o que acontece? Os 7 dias de treva é a morte, a putrefação do seu corpo. É a morte do seu corpo. Nós lidamos com energias ancestrais. Nós lidamos com ancestralidade. Então você morre para a vida material, para a vida mundana. E aí, primeiro os 7 dias, 7 dias de treva. Né? Eu aprendi que o nome dessa palavra é Junô. Tá? E aí depois disso, você já, no 7º dia, você já vai para a rua para tomar seus ebóis. Quando você volta, você adentra o Sabagi para os 7 dias do Aguidezan. O Aguidezan, que é o culto aos mortos, o culto ao ancestral. Sim. A qual existe um ebó que fica com você dentro, enquanto você estiver dentro do Aguidezan, recolhido, aonde você alimenta esse ancestral com tudo que o seu corpo come. Sim. E depois é feito o complemento desse ebó. Vai ser cancelado pelo povo Jeje, hein? Não, isso aqui... depois de verger, querido, eu não estou preocupado com isso. Eu sempre falo isso. Depois de verger, nada me abala. Não, porque não gosta. Nada me abala. Tem gente que... Ai, tá eu tava falando... Eu fiz uma live, eu participei de uma live do Marçal anteontem, em que o Marçal, do Shoguian, ele fica puto, né? E espero que ele veja esse pedacinho Tô aí. aguardando ele aqui também. Marçal é meu parente, né? Ele é pai dos meus primos, né? Ele é pai dos gêmeos. E aí ele falando na live, porque você é do Shoguian, você tem que usar... Não tenho que usar nada, eu uso aquilo que eu quero. Meu tabu é vermelho. O Shoguian me proibiu de usar vermelho, eu fico lindo de vermelho. Desculpa, mas tem pelo menos 15 anos que eu não boto vermelho no corpo. E não como mel e não como abóbora. Porque eu sou meio de Oxóssi e Oxóssi. Os meus tabus são só esses. Eu não tenho tabu de dendê, eu não tenho tabu de preto, entendeu? E aí eu falando pra ele... Você tem que usar branco. Eu falei pra ele, depois de Agenor Miranda, com a própria boca, falar eu sou do Oxalá, mas não sou Oxalá, então eu visto cor, nada me abala. Eu tava cantando a cantiga pro Oxalá na sexta-feira. Nada me abala. Aí o cara falou, não, pai, a cantiga é bonita, mas de vermelho não. Eu quase falei, para, né, mano? Para, né, mano? Sou contra quem dá ruim em Oxalá de roupa de cor. Mano... Cantar tudo bem, mas sou contra quem dá ruim e o Oxóguian da festa. Vestiu um Oxóguian. Não, eu vou de branquinho. Não, tá a festa é do Oxóssi. Vestiu um Oxóguian. O candomblé é colorido, pô. Mas vestiu um Oxóguian, quem tá puxando o santo tá de cor, é sacanagem. Eu sou contra. Existe um respeito com o orixá. A presença do orixá. E aí eu falei pra ele, mas você tem um propósito na sua vida de usar branco eternamente, o problema é seu, é festa seu. De Oxalá é branco, né, pai? Mas eu nunca vou... Primeiro que eu tenho pavor de festa do Oxalá. Eu não vou. Por que será que ele não gosta eu não vou em candomblé do Oxalá na casa de ninguém. Não vou. Apesar que eu até poderia ir. Porque fica de santo todo mundo que é do Oxalá e o candomblé é só Oxalá. Mas eu não gosto. Não gosto de fé do Oxalá. Eu só uso branco. Eu só uso branco quando é. Só vou para candomblé de branco quando é Oxalá ou é algo que tenha influência com Oxalá. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena minha de Nanã, que dentro do Axé a gente acredita que Nanã é orixá Abafunfum, orixá da criação. Então, eu tava de branco. Entendeu? Eu tava de branco. Então, assim, o candomblé todo foi branco. Meu pai deixou bem claro isso. O medo de ficar de bonequinho no candomblé, não. Não fiquei, ela vai pequeno dela. Então, assim, voltando, né? Dentro do Jeje, aí nós temos ali os 7 dias de Aguidezan, que é o culto ancestral. É cultuar o seu corpo que morreu. E depois disso, você toma bori. Depois disso, você senta numa perê para fazer o labé.
E aí vem os 7 dias de Sarapocã, que é o equivalente ao perfuré, a queima de Efum, que é os ensaios e tal. Entendeu agora por que tem 21 dias dentro do Jeje? Porque existe ritualística para cada semana e às vezes passa de 21. E as outras nações pegaram isso como foi muita coisa lá na antiga, desde do Pai Rufino. Isso aí. Mas o que acontece? Naquela época existia-se... era fácil você recolher uma pessoa. Por exemplo, no Jeje as pessoas ficavam até um ano recolhidas. Tem isso aí, real. Dependendo do volume. Na realidade, eles não ficavam um ano dentro de Rondaime. Ficavam no barracão. Eles se iniciavam e tal, e ficavam um ano recolhido no barracão. E do Zé do Nagoqueto, por exemplo, funcionava assim também até... Porque entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, então não tinha problema com isso. E funcionava também como uma questão de aprendizado para as pessoas, né? Sim. As pessoas, às vezes não tinha nem nada em casa e queriam ficar ali para poder pegar um papazinho, para poder um... Sim, a comunidade ela se autossustentava. O candomblé nas redes sociais, né? O candomblé que pode ser bom para algumas pessoas na rede social e pode não ser tão bom. Qual a sua opinião sobre isso? O candomblé nas redes sociais, eu vou te falar uma coisa. A rede social é uma via de mão dupla. A rede social ela pode enaltecer, tá, a nossa religião, como pode destruir a nossa religião. O problema é que nós não... E quando eu falo nós, é no modo geral, tá? Nós devemos ser responsáveis pelo aquilo que colocamos na rede social. Exatamente. Porque quem coloca conteúdo religioso na rede social, ele coloca porque ele acha que tá bonito. Mas ele não vê a longo prazo o que o outro pode ter de opinião sobre aquilo. Sim. Entendeu? Então, quando ele coloca... Vamos botar aqui um exemplo que foi pauta durante quase um ano dentro da rede social. A pombagira que chegou de limousine, ele está colocando para lacrar, porque a pombagira dele pode chegar de limousine. E tá tudo bem, tá tudo ok, porque se ele tem condição de alugar uma limousine que não é barato, tá? Para a pombagira chegar de limousine, tá ok. Mas o problema é qual é a opinião que o outro que está assistindo vai ter sobre aquilo. E aí, se você coloca na rede social, você tem que aturar a crítica. Tem que ter resposta para aquilo. Você tem que sustentar a crítica. E se a gente falar que as pombagiras antigamente chegavam no cemitério, chegavam de carro para tocar no cemitério dia de finado, saía do barracão meia-noite. Existiu. Sempre existiu isso. Né? E aí Só que o problema, as pessoas elas têm memória seletiva, PG. Elas têm memória seletiva. Elas presenciam, vivenciam, praticam aquilo, daqui a 1, 2 anos, elas se fazem de malucas. Eu não concordo. Aí você puxa o histórico da rede social dela, vai ver lá que ela não concorda, mas que ela tá marretando agora. É que nem a pombagira do Pai Gessé ganhou outro telefone. Quem é que vai usufruir esse telefone? Ganhou a pombagira do Pai Gessé. Pai Gessé tá falando. Pai Gessé, eu tenho que pegar o contato dele. Tu tem contato do Pai Gessé? Cara, eu adoro os discursos do Pai Gessé. Vou mandar mensagem para ele para ver se ele vem no podcast. E a pombagira ganhou outro, mas aí o povo fica louco. Gente, lá em 1999, os Exu ganhavam cordão de ouro. Eu falo isso muito. Qual é a diferença? Ganhavam dinheiro, pacote de dinheiro. Eu falo sobre isso. E se houvesse telefone celular, eles ganhariam um telefone celular, meu mano. E eu não aceito. Ninguém tem que aceitar ou não, mano. É o cara mas é aquilo que eu falei, PG. A pessoa, você acha que todo mundo não quer ver o PG bem? Acho que não. Todos querem ver o PG bem, não melhor do que eles. Isso aí. Entendeu? O cara que critica a pombagira, a Maria Padilha do Gessé ganhar outro telefone, é porque ele não tem competência, entendeu? E desculpa, e nem a pombagira dele tem competência de ganhar um iPhone. Irmão, pode chegar a pombagira. Mas eu não concordo com pombagira ganhando telefone. Mas aí você vai pegar a pessoa que tá falando isso, a pombagira do pai de santo dele ganhou terreno. Tu não concorda com a pombagira do pai de Gessé ganhando um telefone, mas a pombagira do teu pai de santo ganhou terreno e ele construiu a casa do candomblé no terreno da pombagira. Quem é que usufrui do telefone? Quem é que usufrui do carro? Quem é que usufrui do terreno? Quem é que usufrui do ouro, do dinheiro?
Os Exu ganharam. O Marabô, já vi o Marquinho, falecido não, o ex-irmão de santo, ia tocar as festas do Marabô lá. Meu irmão, o cara era tão firme que o pessoal chegava com coisa de ouro, chegava com um negócio de foto. Perfume, então a gente não podia usar perfume naquela época. Se houvesse telefone celular, ia ganhar telefone celular, porque as pessoas querem agradar. E aí o lance da internet que eu estou falando. Existem coisas que são má influências que as pessoas não estão nem aí para criticar, mano. Não, elas querem só criticar. Entendeu? Elas querem criticar sem a responsabilidade da consequência, sem trazer a responsabilidade. Pode falar, pai. Sem assumir as consequências daquilo dali. Entendeu? Eu tô procurando um negócio aqui para te mostrar. A questão do... Ontem, o Muralha, a gente estava conversando aqui no podcast aqui, que tem um cara que tem uma página no Instagram e ele metendo um malho no Pierre Verger, por exemplo, né? Que os brancos querem tomar. Porra, o cara tá criticando um cara que deu a vida pelo culto afro para trazer informação. Mas a Oxum que tá tomando um banho num balde dentro de uma umbanda, cantando Tabalacim da Micabandô, ninguém fala nada, ninguém fala assim, ninguém vai lá orientar, mano. Eu vou te falar, é uma então, complicação. Eu tenho minhas opiniões sobre Verger. Acredito que Verger, num certo ponto, ele fez um desserviço para a nossa religião. Mas o porquê? Porque hoje você vê a Bian tomando 7 anos, você vê a Bian dando santo. Mas não é de agora. Não é de agora, porque antiga. Mas muito de Umbanda. Isso aqui, ó. Isso aqui. Sim. Isso aqui é uma arma. Ou para defesa ou para ataque. E destrói, né? E destrói. E destrói o que? A religião. O grande cerne é que Verger ele trouxe. Eu cheguei a discutir na rede social com o sacerdote, porque o sacerdote acredita piamente que o que Verger fez foi legal e tá tudo bem na crença dele. Legal como? Não, legal. Ah, tá. Legal e tá tudo bem na crença mas de uma dele. certa foi, né, cara? Eu não mas aí o cara não pode chegar no meu vídeo e falar que não concorda eu trazer a explicação sobre o Caru, eu falar sobre o Caru na rede social, quando ele concorda Verger tirar uma foto com o Iaô iniciado ali na matança com a cabeça de um bode na boca. Sim, mas o Caru... Não... Entendeu? Ele não pode meter pau no meu vídeo quando é de um axé tradicional. Mas acho que ele pegar alguém para Cristo, né, mas amigo? aí eu não sou Jesus, né, irmão? Que eu vou dar face, o outro lado da face pra ele bater. Mas foi o que você falou. Se tá em rede social... É para receber crítica. É para receber crítica e paulada. Por isso que eu fiz um outro vídeo mostrando para esse sacerdote todas as fotos que Verger postou expondo a religião. Porque eu pego aquilo que ele fala. É aonde eu pego. Eu não pego o que ele pode supostamente falar ou pensar. Eu pego exatamente o que ele fala. Quando ele fala para mim, isso é exposição da religião. Epa! Mas olha o perfil de uma pessoa dessa que fala. Quem é? Quer que eu te diga quem é? Não precisa falar nome, não. Ou se quiser falar, também fala. Porque, mano, não adianta. A pessoa, ela vai se incomodar, ela se incomoda com o Tiago. Ela não se incomoda com o cara que tá matando um cabrito. Na África, lá, eles fazem tudo agora com o telefone na mão, para mostrar ao mundo o que acontece, como é que é a ritualística. Mas eles querem pegar o Tiago para criticar. Não, mas aí me pra pega falar. e eu rebento. Aí, esse mesmo sacerdote, que é um sacerdote conhecido, tá? Ele foi lá, olha meu Facebook. Quando eu entrei no Facebook dele, ele fez uma publicação. Só que ele pegou a mesma foto do Iaô com a cabeça do bode na boca, rabiscou, teceu um textinho, 1 hora depois, tirou o texto. Deve ter tomado uma chamada. Do axé. Não, da mais velha. Mais velha. E até sei que é, então. Deve ter tomado uma chamada da Abá. Da mãe. Entendeu? Vontade de falar o nome que dá, pai. Mas é a incomodação, porque o Tiago está com o filho de santo, o Tiago está cantando o candomblé. As pessoas, infelizmente, elas se incomodam com pessoas que eles queriam ser ou estar no lugar dessas pessoas, meu amigo.
Ah, isso aí não é nada, isso aí Entendeu? é um fanfarrão, rapaz. Aí botou, entendeu? fanfarrão. Botou e logo depois tomou. Deve ter tomado a baixa dele. Ele veio falar comigo essa semana, eu bloqueei, tá aqui, vou te mostrar. Por que eu tô falando que é um fanfarrão? Porque eu fiz um vídeo, eu fiz um podcast com a Camila. Com a Camila de Logandé. Logandé agora. E a Camila contou a história dela. Aí ele, como eu compartilho em, como é que se diz, transmissão, o vídeo foi para ele. E ele falou assim, PG, esse do podcast que você fez aí foi um dos piores. Que essa menina não deveria quebrar podre, que não sei o que. Aí eu falei, meu irmão... É o mesmo cara que fala pra mim não quebrar podre e que não tem culhão no meio das pernas pra defender a teoria que Verger, ele fez um desserviço trazendo, quebrando o AO, quebrando o segredo do Rundeme, entendeu? E bate palma pra essa atrocidade. Mas Verger atrocidade. pegou o hype na linguagem de hoje. Foi pra pegar o hype Na linguagem de hoje, sim, porque ele explodiu vendendo livro, entendeu? Livros que, porra, são bons, eu tenho. Sim. Mas eu não concordo com a exposição que ele fez, que é a exposição do AO, do segredo. E o Nagoya a Morte? Do Nagoya. Mas os Nagoya a Morte é muito bom para você imaginar, porque não tem imagem. Mas tem a parte teórica, né? Mas não tem imagem. A teórica, diferente é da prática, que você não vai praticar. O problema, exemplo, pegar lá o Xangô do meu tio Balbino, de meu tio Baraim. Pô, ok. Botar lá Iemanjá, botar Oxum, mas pegar a iniciação Labé de um Iaô, eu acho que é muito forte. Sim, entendo. Entendeu? Sim, eu entendo. Mas na questão informativa e para desvendar muita coisa que poderia, sim... Não havia necessidade. Eu acredito que não foi tão ruim. Cara. Mas assim, se ele estava pregando o romantismo, para que mostrar atos tribais? Porque acontece atos lá. Primitivos. Não é daqui. É aqui, Casa de Salvador. Aquela iniciação em vídeo e tal, que o Gilberto Gil fez o... Não, aquilo lá é o documentário quando ele morreu. Sim. Mas eu tô falando a foto do Iaú, entendeu? Tem o vídeo do Globo Repórter. Isso, aquilo é em Angola. Aquilo é em Angola. Aquilo é na nação Angola. Mas foi antes ou após o PRB? Não, aquilo dali também tem tempo, de 80, entendeu? Então, assim, o que acontece? Se você quer cativar as pessoas, você vai trazer o lado bom. Então você vai trazer a romantização. E não o lado primitivo, não o lado tribal. Eu acho que aquele livro dele não haveria necessidade de mostrar a parte primitiva do candomblé. Cara, enfim, eu concordo com você em parte, não totalmente. Eu sei que eu tenho que concordar ou discordar. E isso é democracia, tá? Entendeu? Mas eu não acho assim, se você tem os seus filhos vê algo do tipo, e vocês estão vendo, mas não é assim que funciona. Eu acho que vai do Babalorixá, é doutrinar, porque se o Iaô pega e faz igual... Porém, muita gente pegou isso daí como referência. Mas não é. Muitos pegaram Toriabodi, entendeu? Como referência. E aí, porque viu ver o Mas livro... não é a mesma coisa para Oxalá e para Xangô, por exemplo. Não é a mesma coisa para Oxóssi, pô. Oxalá e para Xangô até mas não é para Oxóssi. Mas existe os 6 e 16, né, por exemplo. Uma iniciação de Xangô, ela é bem diferente de Oxalá. Isso dependendo muito do Xangô, você pega um baú para iniciar. Sim, mas você entende que o Toriabodi se tornou popular por causa da cabeça? Toriabodi, a cabeça se tornou popular, pô. Enfim, a gente vai dar uma pausa aqui para tomar um café, para dar uma respirada. A gente já falamos coisas aqui que vai balançar essa internet aí. A gente vai tomar um cafezinho. Segue o Pai Tiago, quer saber mais? O arroba, vou deixar bem na descrição. Deixa o arroba e deixa o Instagram também. Instagram, TikTok. E se quiser jogar um búzio, se consultar a qualquer lugar do Brasil, tá o telefone do Pai Tiago aqui no rodapé. É só chamar aí. Porque o podcast da gente serve assim, ó. Graças a Deus, os orixás, eu tô sendo o Babai Facoledê, ele tá falando que eu tô fazendo um trabalho de Exu. A comunicação. Eu tô sendo uma ferramenta de orientação. E muitas, eu posso falar, centenas de pessoas já mandaram para falar com o Pai Cláudio, com para Candomblé, para Toque de Caboclo, para você, para outras pessoas. Me passa contato, porque a gente tem que passar pessoas que são sérias, né? Então, se a gente puder indicar pessoas que são sérias,
tem meu pai Heraldo Dogum, tem meu pai Marcelo Caetano, meu babalorixá, um beijo, pai. Enfim, mas hoje é muito bom estar aqui e falar assim, ó, pai Tiago do Shoguian, vai jogar um búzio com ele, não vai se arrepender. Se tiver que tomar um ebol, você não vai se arrepender. Se tiver que fazer uma magia para alguma coisa, prosperar, uma orientação espiritual, o WhatsApp está aí. O nosso podcast Corte PG está aqui para isso. Isso aí. O povo de axé. Vamos tomar um cafezinho aqui a pouco. Café. Vê o anúnciozinho do meu site aí. Não posso esquecer de falar do meu jabá também, não, hein? Ó. Vê aí, ó. O site tá aí. Vai rolar um anúnciozinho aí do site. E aí, tá gostando do nosso corte do PG Podcast com o pai Tiago do Shoguian? Não sai daí não que tem mais, viu? Eu vim divulgar um material para vocês baixarem aí de áudio, apostila de material de axexê, material de 1000 cantigas, áudio e apostila na mesma ordem e sequência, material ororixá, material de sassã, tudo com áudio e apostila na mesma ordem e sequência. O áudio e-book é bom. A videoaula Ritmo do Candomblé, mais de 8 horas de aula de atabaque em vídeo para você aprender em casa, fácil, com os vídeos de qualidade e áudio de qualidade. A videoaula Jogo de Obi, com a apostila com explicações, os oriquis, as rezas adequadas para você jogar o seu Obi. E o material de Oriqui dos Orixás, também com áudio e apostila, elaborado pelo Babá Ifá Coredê, com tradução bem direitinho, bem legal. Garanto que você vai gostar. Acesse o nosso site para ter acesso a todos esses materiais, ou pode me chamar pelo WhatsApp, que posso estar enviando para você também, pelo correio, com a apostila impressa, encadernada e o pendrive com áudio. E posso estar enviando para você também esse material de áudio, apostila, videoaula, tudo por e-mail. Ou, se você preferir, posso enviar a apostila impressa, encadernada, direitinha para você, com pendrive com todos os áudios. Tá ok? Vamos seguir aí com o nosso corte do PG Podcast com o pai Tiago do Shoguian. Voltando aqui, a gente está aqui numa tricotagem aqui. Boa. E vocês viram aí o site, né? Dá aquela força, PG. Tem um QR Code aqui. Bota seu telefone aqui no QR Codezinho e dá uma olhadinha lá. Depois vou até te mostrar o lance da última vaquinha, que tá lá fora. Só que eu já tenho que fazer manutenção da bichinha. Da vaquinha? Mas para que eu comprei, eu comprei um pouco, né? Isso aí. Só que eu parei com o negócio de vaquinha de rede social. Parei porque é complicado. É injusto. Rapaz, vamos falar um pouco de promessas. Promessa que as pessoas fazem para nós, esperando algo de nós, e quando conseguem aquilo que querem, né, e por um simples não, já é um motivo que elas estavam esperando para te afastar daquele círculo, daquela situação. Você já passou por isso, ou lidar com esse tipo de situação? Sendo um babalorixá. Então, eu tenho uma pregação diferente. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: eu sou sacerdote em tempo integral, né? Eu tô aqui fazendo podcast, tem filho de santo me mandando mensagem. Vai entrar aí hoje. Né? Filho de santo me mandando mensagem, e eu tô a todo tempo orientando eles. Eu sou sacerdote em tempo integral, né? Porque se eu me propor... Eu sou extremista. Eu sou escorpiano, eu sou extremista. Eu costumo dizer que eu sou iniciado de escorpião e meu signo é o Shoguian, né? Que é muito similar. Eu não sei ser duas coisas ao mesmo tempo. Quem faz a metade de uma coisa e metade de outra não está fazendo uma inteira. Tá fazendo nada. Eu falo para meus filhos de santo o seguinte: eu me permito dar 100% para eles. Eu sou sacerdote 100% para você, mas eu não exijo os 100% de você. Mas eu deixo bem claro que você não pode me dar menos que 50%. Eu sei que você tem sua vida, eu sei que você tem seu dia a dia, seus afazeres, eu sei que você tem os seus corres. Um exemplo, venho te dar obrigação. Eu vou chegar com a minha mala e você vai ter 100% do meu tempo. Mas em situação nenhuma você se sentiu usado? Sempre. A gente sempre se sente usado. Decepcionado com... Sempre. Mas é aquilo, eu me permito ser usado até um determinado ponto. Você que se permite, assim. Eu me permito. Até um determinado ponto. Quando eu vejo que é só para benefício próprio, aí eu corto.
Entendo, ainda bem que é complicado essa questão de ser sacerdote. É amadurecimento, cara. É aquilo que eu É falei. um grau de mentalidade difícil de chegar. Será que o Thiago do primeiro podcast teria esse nível de mentalidade? Poderia estar caminhando, que a nossa conversa em relação a pessoas, a filhos, ela foi bem direta, assim. Entendeu? Então, assim, hoje meus filhos, clientes, eles têm 100% de mim. Mas eu sei que eles não vão me dar 100%. Eu entendo isso. Só que naquele momento que eles estão ali comigo, eles têm que me dar no Mas mínimo tu cobra? Cobro aprendizado deles. PG, eu tenho a Bian meu que joga o bi melhor do que sacerdote. Entendo. É foda, né? É foda. É foda você ouvir um sacerdote dizer que o Abian dele joga o bi melhor. Eu conheço muito Yaoi que joga, sabe? Rezar um Eu tenho Abian, eu tenho Yaô meu que joga o bi melhor do que sacerdote. Porque eu ensino a eles. O bi não tem nada a ver com sacerdócio. O bi é consulta direta. Isso aí. É consulta direta. É o verdadeiro. Para mim é o verdadeiro Meirinho. Até porque, recadinho para os sacerdotes, jogo de búzio é manipulável. Sejam neutros. O bi não é manipulável. O bi não é manipulável. Não, O bi são 9 caídas e acabou. Não, tem gente que bota aí, não sei, 40 caídas para o bi. Não, o bi são 9 quedas, na realidade, né? Você tem o Bian, Itawa, Okan, Oyaku, e aí você tem as variações dentro de Obian, né? Que são mais 2, você tem variações dentro de Itawa, que são mais 2. E a visão de caída, né? Que dá 9 caídas ali, né? 9 quedas. Diferente do jogo de Eirin de Logun, que é 16 quedas. Né? Só que o jogo de búzio é manipulável. E é técnica, não. O búzio é mais técnico. O búzio é mais técnico. O Obi é mais técnico. Eu acho o jogo mais técnico, na questão de visão e leitura daquilo. Não, o que acontece? Quando eu falo que jogo de búzio é manipulável, é porque assim, o sacerdote ele tem que ser neutro. PG, quantos sacerdotes você conhece que tem síndrome de barbeiro? Ah, um bocadinho. Joga um búzio agora e já bota o Yaô pra dentro. É. Uma porrada. E falar santo das pessoas no búzio, isso eu acho complicado. A Bian não tem orixá definido. É isso. A resposta mais do que eu correta. Não fui tão agressivo na minha... Não, tô até estranho. A Bian não tem orixá definido. E não é um jogo de búzio que vai definir orixá. Existe, né? O recolhimento ele é cansativo pro babalorixá. Eu sou pejigão, sei o que eu tô falando. É jogo em jejum de manhã quando acorda. É jogo meio-dia pra Exu, pra acordar Exu. É trabalhoso, ninguém quer ter trabalho. Mano, é confirmar. Aí tu chama um parente de santo, um primo, um irmão de santo para confirmar o jogo. Por mais que você tenha certeza daquilo, você quer outras pessoas falando. Para você que jogou búzio com o sacerdote e ele determinou, né, disse lá que você é de Yansan, de Oxóssi, de Oxum, de Logun Edé. Olha os santos que eu tô falando, tá? Preste atenção nos santos que eu tô falando. E você se encantou com isso. Você não é desse orixá. Na visão dele, daquele sacerdote, você pode ser iniciado daquele orixá. Pode, mas também pode mudar. Pode mudar, né? Entendeu? Agora, será que cairia para você, ou será que ele falaria para você que você é de Omolu, de Azawane? Você iria aceitar? Você iria aceitar se você fosse de Oxalufã? Você iria aceitar se você fosse de... orixá que não tem tanto apelo popular? É o que mais tinha na nossa época, né, mano? E assim, né? E eu falei Azawane aqui, que eu acho Azawane lindo, tá? Azawane é lindo. A palha vermelha de Azawane eu acho linda. Agora, será que você seria de Ajunsum? Aonde tá esses orixás? Que quase não se vê mais. O que você não vê hoje em dia é Oxalá, pô. E a O saindo de Oxalufã. É difícil. De Omolu de palha. Vê. Difícil. É lindo, Azawane é lindo. É um santo que eu acho muito lindo. Eu já toquei poucas saídas de Azawane. Então, assim, jogo de búzio, ele é manipulado pelo sacerdote que tem síndrome de barbeiro e quer porque quer colocar Iaô pra dentro igual máquina de churros. Mas para jogar um búzio, vamos falar assim, eu entendi essa parte. Agora, o surgimento de tantos babalorixás e alorixás na rede social jogando búzio,
Que se na nossa época, para a gente receber um direito de jogar, né? Assim, vamos ver. Antes de ser te dado um jogo, certo? O Papa do Pai de Santo ele vai ver, vai perguntar ao orixá lá, você é um Iaô com 3 anos, com sua obrigação arriada. O Oxum determinou, e Exu determinou que você jogasse búzio. Consultar. O Pai Santo te levava na cachoeira. Tá, vamos lá. Clarinha de ovo, o jurô, tomava-se um borizinho e tal, para dar-se comida ao seu jogo e assim te entregar. Hoje em dia, não. Vai no Mercadão de Madureira, compra lá e monta e joga. Fala para mim, pai. Vamos lá. Quantos sacerdotes jogaram para definir que aquele Iaô que tem 3 anos pago pode jogar búzio? Não entendi a pergunta. Quantos sacerdotes jogaram para definir... muitos, eu acho um pouco. Não, né? Quantos sacerdotes jogaram para poder definir que aquele Iaô que tem 3 anos pode jogar búzio? Eu já vi uns 3. Não, você não entendeu. Vamos lá. Você tem 3 anos de santo. Aí eu sou seu sacerdote. Sim. E aí eu vou te dar jogo. Sim. Eu vou te levar para cachoeira. Entendi. Vou lavar a tua vista, vou te dar jogo. Mas só eu joguei e determinei isso? Ou teve outros sacerdotes que juntamente comigo para te dar o direito. Jogou e viu ali que você... mas Tiago, mas se ele é o sacerdote, se você é o sacerdote do PG, você não precisa de outras opiniões. Precisa sim. Eu preciso do corpo sacerdotal da minha EBE. Isso aí. Eu preciso que o corpo sacerdotal da minha EBE esteja... X de santo, isso aí? Não é nem meu X de santo não. Por exemplo, um posto meu, um postulado meu, entendeu? Um ebome meu. Vamos, joga aqui comigo aqui. É segredo, é entre sacerdotes. Sim. Entendeu? Isso é conversa de sacerdote. Vamos jogar aqui para ver se o PG tem predestinação ao sacerdócio. Que se tiver, eu vou dar jogo para ele. Isso aí. E vou orientá-lo. Real. Real, é bem assim. Entendeu? Sim. E aí ele vai viver baseado nas minhas orientações até ele tomar o 2G. Eu sou estritamente a favor você aprender de novo. Se aprender de Abian, eu sou estritamente a favor. Até o jogo de búzio? Até o jogo de búzio. Que é uma polêmica também. Tanto que eu pego os meus, principalmente obrigacionários de Oduitá e ebomes, na minha semântica, eu faço uma provinha com eles. Tá aqui, ó. Eu quero... Joga para esses 4 nomes aqui. Joga para esses 4 nomes. Eu já tenho a minha resposta, eu já tenho resposta de outras pessoas que eu já fiz a mesma coisa. E ali, naquele momento, se ele me der uma resposta igual, correta, próxima, eu vou orientá-lo para chegar naquele ponto. E se ele me dá uma resposta errada, eu vou ensiná-lo como chegar naquele denominador comum ali. Isso é ensinar, isso é elucidar, orientar, educar. Tá, e essa história que as pessoas falam, que não pode jogar música, não sei o que, lógico, não vai jogar para clientela. O Pai de Santo, primeiro, uma pergunta. Primeiro você analisa, né, a personalidade da pessoa, se ela vai ter mente para poder segurar isso até ela ter o direito de atender outras pessoas ou cuidar de outras pessoas. Você acha que com 3 anos o Iaô deixa de ser Iaô? Não, eu sou Iaô até hoje na casa do meu Pai de Santo. Eu sou mais velho da casa do meu pai, tá? Então a palavra Iaô é só um termo. Um termo como assim? É um termo para uma pessoa que seja filha. Não, filho. Então, eu sou babalorixá na minha casa, eu sou babalorixá para os meus filhos. Na casa do meu Pai de Santo, eu sou eterno Iaô. Entendi. Entendeu? Já ouvi muito isso. Eu tenho irmão de santo que eu conheço que não tem 7 anos pago e que já tem uma casa e já tem filhos. Tenho. E quem é que faz as coisas lá? É meu Pai de Santo. Sim. Ele não bota um búzio sem perguntar ao pai. Sem perguntar ao meu pai. Ele não recolhe um Iaô se meu pai não estiver presente. Meu pai precisa ratificar, assinar embaixo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E detalhe, os Iaôs são colocados dentro da casa do meu pai, tá? São colocados dentro da casa do meu pai. Não tem essa, não. Entendeu? Mesmo eu tenho um irmão de santo, por exemplo, que ele tem muito filho de Umbanda. E esses filhos estão se iniciando no candomblé. Todos eles se iniciam na casa do meu pai. Então, mais uma vez, ratificando ali tudo que meu pai... Porque ele se responsabiliza pelas pessoas da axé dele. Mas é isso que eu faço, PG. Se eu boto a mão na cabeça, PG, Tiago, eu quero ser seu filho de santo. Então, beleza. Vamos fazer todo o processo.
Ah, mas eu não quero lavar a cabeça, eu não quero tirar a mão do meu pai de santo, não. Então, querido, você continua